Boa noite, gente, tudo bem? Então, mais uma vez, eu tenho a felicidade de estar aqui com vocês. Sou Olavo Cavalheiro, diretor de teatro do Esporte Clube Cílio. E, bom, já estamos indo para a nossa terceira semana de programa. Nas duas últimas semanas, vocês prestigiaram a gente, encheram a gente aqui de perguntas. E hoje vamos ter um programa maravilhoso também. Nós vamos falar aí, como vocês podem ver na tela, sobre o consumo na pandemia e o novo normal. É, Bom, o nosso convidado de hoje é sensacional. Ele tem 27 anos de experiência nessa área. Eu vou pegar até a colinha aqui, gente, para ler para vocês, porque o cara é muito fera e tem muita coisa bacana no currículo dele. Então, ó, o Felipe Mendes é o nome dele. Ele atuou durante esses 27 anos em empresas de bens de consumo como a Philip Morris, a Mondelez, a Unilever, no Brasil, no Chile, México, até a posição de diretor de marketing em consultorias de data analytics com a GFK, vem liderando empresas e unidades de negócio desde 2008, se especializando em realizar processos de turnaround comercial, operacional e financeiro, bem como integração de empresas adquiridas. O Felipe é membro da YPO, que é a Young Presidents Organization, desde 2014, além de atuar em conselhos de empresas e associações. Também é palestrante frequente em eventos de tecnologia, varejo e comércio eletrônico. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui para o nosso papo o nosso convidado super especial, Felipe. Felipe Mendes, muito obrigado, cara, pela presença. Obrigado, Olavo. Obrigado, William, pelo convite. Pô, muito bacana estar aqui, estar com vocês, estar dentro de casa. O Círio é a nossa casa. A gente mora muito pertinho, então antes até de começar a live eu tive até vontade de chegar e ver o clube, porque, pô, dá uma saudade danada. Então quando o Ilinha propôs a conversa, eu falei, vou fazer, porque realmente é muito bom até encontrar o pessoal do clube, as bobagens que saem nos grupos de WhatsApp aí do clube, é tudo muito bom. Realmente é estar na sala de casa conversando com vocês, então um prazer. Obrigado, Lavo. Pô, cara, imagina, a gente que agradece, eu espero honrar a tua presença aí, porque você é um cara que entende muito, né? E eu sei que o papo vai ser muito bacana para mim, para todo mundo que estiver assistindo. E o pessoal fica comentando aí, você já tem bastante comentário, você vai ver, eles vão participar, a gente participa, tá? Já vou até colocar aqui para vocês não se esquecerem, participem do nosso papo. Tá? Bom, Felipe, seguinte, cara, vou começar então, indo direto ao ponto, tá? Uma pergunta que chegou aqui, meio de última hora, que é o seguinte: é verdade, cara, que você foi o quinto maior reboteiro do Campeonato Interno de Basquete do Chile em 2019? Fui. A coisa melhor é que eu não me quebrei no ano passado. Eu joguei o campeonato inteiro, sem nenhuma vez no hospital para botar tala, gesso. Então, Isso essa é a minha seria maior alguma marca de 2019, é passar o ano sem me indireta para a arrebentar. pessoa que fez a pergunta ou não? Pode ser o meu xará, pode ser. Meu xará é o homem da estatística, o William é o homem da estatística, o Arthur também, todos eles, todo mundo está no meu coração, aí, tudo irmão querido. Muito bom, cara. Bom, essa pergunta foi o William, né, que mandou, claro, que eu não presenciei esse campeonato. Mas, bom, agora indo ao nosso assunto mesmo. Cara, eu acho que assim, uma curiosidade que todo mundo tem, alguns uma preocupação, se a pessoa trabalha com vendas e tal, mas mesmo os consumidores, eu tenho muito essa curiosidade. O que a gente está vivendo agora é uma mudança de paradigma assim definitiva. A gente está passando por um processo que vai mudar a nossa forma de consumir e tal, ou não? A gente vai voltar ao normal de antes, né? Tem cenário, a gente pode prever cenários daqui para frente? Bacana. Eu queria começar citando um libanês que mora nos Estados Unidos, que ele é investidor e universitário, né? Na verdade é professor universitário, que chama Nassim Nicolás Taleb. Nassim Nicolás Taleb. Podia ser sócio do clube, né? Ele escreveu um É. livro chamado A Lógica do Cisne Negro, que eu acho que vale a pena para quem não conhece. Tem vários resumos aí na internet, e lógico, para quem curte o livro, que vale a pena ler. Esse livro ele fala o que é o cisne negro, né? A história do cisne negro começa porque antes das pessoas chegarem à Austrália, no mundo não existia a percepção de que havia cisnes de outra cor que não brancos, né? E aí as pessoas chegam na Austrália, veem o cisne negro e tentam classificar aquilo de qualquer coisa. Era claramente um cisne, né? Era um cisne, mas eles falam, não, é um pássaro com a cabeça torta, com a asa para trás, que nada. Então as pessoas não acreditavam naquilo e tentavam buscar outras formas de explicar algo que é um evento inexplicável naquele momento. E o que isso tem a ver com o momento de agora, né? O que o Nassim Nicolás Taleb fala é que
você, em situações que são essas situações específicas de cisne negro, você olhar para trás, para aquilo que aconteceu, né? Você tentar aprender. Eu fiz isso na última crise, eu fiz isso naquele momento. Quase nunca dá certo, porque o cenário futuro é totalmente imprevisível. Todo mundo que me pergunta, né? Qual é a tua previsão para? Eu falo, cara, eu não faço bruxaria. Porque isso é fazer bruxaria, não ser correto com nossos clientes, por exemplo. O que a gente tem que fazer então no cenário desse? É justamente fazer cenários, né? Bom, o que pode acontecer? A economia pode ir para lá, para cá ou para lá, né? As pessoas podem mudar 100% para o digital, elas podem voltar 100% para trás ou alguma coisa no meio. E para cada uma, ou, por exemplo, né, para quem tem restaurante, aqui no clube tem várias pessoas, né, as pessoas vão deixar de comer no restaurante, vão voltar ao que faziam antes, ou alguma coisa no meio, né? Bom, de repente alguma coisa no meio, tá bom, se o meu cenário é alguma coisa no meio, como é que eu me preparo para isso? Bom, eu vou ter gente consumindo no restaurante, mas vou ter muito mais delivery, tá bom. Eu não tenho vontade de fazer delivery. Então, quer dizer, você começa com esses cenários a escrever, a desenhar aquilo que você acredita que vai acontecer. Mas a certeza que eu tenho é que o cenário que você desenvolver não vai ser o que vai acontecer no final, né? Vai ter, vão aparecer coisas no momento, mas pelo menos você está preparado. Então, usando o exemplo do restaurante de novo, né? Se você acha que vai ter meio a meio, vai ter gente que ainda vai consumir, vai ter muito delivery, e você tem um cenário para as pessoas voltarem a consumir no teu restaurante, talvez você demore um pouco para fechar o restaurante num lugar e abrir no outro. Então você tem a oportunidade de medir isso. Ah, não, olha, realmente estão voltando meus clientes anteriores, só que esses clientes anteriores também estão consumindo em casa, que é um quinto cenário, quarto cenário. Então, acho que o grande ponto é esse: planejar cenários para a vida pessoal, econômica, profissional, enfim. E acho que esse é o grande tema. Portanto, recomendo na Cintalab a lógica do cisne negro. Show, muito bom. Aliás, eu falei isso na semana passada. Eu acho que o pessoal tem que começar a assistir com papel e caneta as lives. Se bem que fica gravada depois, mas sai tanta coisa bacana, tanta informação legal. Já vai anotando aí, gente, para depois pesquisar. Eu até ia falar essa coisa do cenário, né? Uma coisa legal que você falou, não dá. A gente vê muito guru também, às vezes. As pessoas ficam, olha, vai acontecer isso, aquilo, mas é tudo muito novo, né? Para o pessoal da saúde também, para os governos, tudo muito novo. Tem como a gente ter, por exemplo, eu acho que provavelmente isso vai acontecer, pelo que você falou, um cenário que nunca houve antes, que a gente vai aprender a lidar com ele? Com certeza. Então, assim, ó, vou dar um exemplo. Eu vou tentar fazer sempre exemplos que eu acho que são da nossa vida, né? Acho que faz parte também do nosso ambiente aqui. Muita gente, a gente vinha falando, vinha escutando, acho que todos nós, da questão do e-commerce, né? Que é parte da live aí. Todo mundo diz o seguinte, né, eu preciso ter um e-commerce, mas ainda não é hora, né? Ou muita gente dizendo assim, pô, mas se eu abrir um e-commerce, eu vou perder o ganho que eu tenho na bebida e no couvert, né? Então, portanto, eu não vou fazer isso. Se nós tivéssemos montado cenários no passado, a gente estaria pronto para fazer isso naquele momento, para dizer, não, agora não tem jeito, agora eu preciso me preparar para isso. Mas quando eu nego uma realidade, que eu acho que é o que todos nós fazemos isso, a gente nega realidades. Nesse momento é que a gente fica sem ação. Então, por exemplo, você vê, teve muita loja que, bom, até hoje, né, muita loja fechada aqui dos colegas todos. Alguns deles tinham um plano de digitalizar, de abrir um e-commerce, então no momento em que isso aconteceu, eles correram e plugaram isso, seja numa grande loja, né, numa Magazine Luiza, num marketplace, como chama, né, que são aquelas empresas. O marketplace acho que é um termo bacana para comentar, porque para mim é uma das tendências de futuro. O marketplace, o que ele é? Ele é um shopping virtual. O que acontece no shopping? Você tem trânsito, né? Você tem gente passando ali, então você abre uma loja ali porque você sabe que a loja grande que está lá vai chamar gente para a tua loja. O marketplace é a mesma coisa. Então, um Magazine Luiza, por exemplo, tem muita gente que vende dentro do Magazine Luiza os seus produtos. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que as pessoas vão buscar coisas no Magazine Luiza. O mais conhecido deles é o Mercado Livre, né? Mas a Magazine Luiza também é um e tem outros tantos. Então, esse cenário de você não ter renda, não ter gente na tua loja física, ninguém planejava isso. O cara que planejava é um gênio aqui, eu quero bater palma dias para ele. Mas muita gente sim planejou um cenário onde teria que investir no online. Outra coisa muito bacana, que acho que isso também ninguém previa. A gente vem falando com clientes nossos sobre a questão da digitalização. A compra no e-commerce, Olavo, ela é muito sensível. Eu vou contar duas histórias rápidas aqui que eu acho que exemplificam bem. Uma história que é super emblemática. O pessoal da Casas Bahia, a Casas Bahia como um todo, foi uma das que mais teve êxito
agora durante essa crise. E por que eles tiveram êxito? Porque eles se prepararam, eles tinham um plano anterior, há muitos anos, se você vai buscar literatura, há uns 4, 5 anos eles começaram a fazer isso. Na hora que entrou a crise, eles usaram o melhor do digital com o melhor que eles sabem, que é falar de gente. O que eles fizeram? Eles pediram para cada vendedor, eles mandavam endereços, nomes das pessoas que eram clientes da Casas Bahia, mandavam para o WhatsApp desse vendedor, e esse vendedor começava a mandar WhatsApp para os potenciais clientes. Então, vamos imaginar que eu sou o vendedor Felipe e você é o Olavo. Então, eu vou e digo assim, Olavo, aqui é o Felipe, vendedor da loja da Casas Bahia aqui do Shopping Ibirapuera. É muito prazer, eu estou aqui porque você precisar. Nesse momento tem muita gente precisando comprar online, é difícil. Se precisar de uma ajuda, me avisa. As pessoas respondiam dizendo, pô, que legal, como é que eu sei que é você mesmo? Está aqui meu crachá, se você quiser, liga para tal número. Bom, criaram toda essa questão. O que é muito interessante? Obrigado, Omar, pelo comentário. O que é muito interessante? A questão de ter um WhatsApp, as pessoas se sentiram muito mais cômodas porque elas entravam no site e diziam o seguinte, tá bom, fulano, né, WhatsApp por voz, né, porque no Brasil o WhatsApp é por voz. Entrei aqui no site, o que eu faço agora? Clica na página tal, a pessoa ia lá, buscava e clicava, né? Então, o WhatsApp é coisa maluca, né? O WhatsApp foi a grande ferramenta de digitalização do comércio no Brasil, e tem sido. E agora o caso. Uma senhora, e olha que coisa maluca a gente imaginar isso aqui, uma senhora precisava comprar ventilador, tá? Tava com aquele verão, logo que a gente entrou para a pandemia, né? Na semana de 15 de março, tava aquele calorão. Essa senhora, então, manda uma mensagem, recebe uma mensagem dessa, diz, minha filha, graças a Deus, eu estou precisando comprar ventilador e eu não posso ir na loja. Ô, minha senhora, vamos lá, o que a senhora quer fazer? Vamos comprar. Bom, a senhora não tinha computador, a senhora tentou entrar pelo celular, não funcionou, a senhora falou, minha filha, você pode, por favor, fazer a compra você? Ela falou, eu entro aqui, vamos lá. Bom, entra tal, começa a fazer a compra, ela falou, minha senhora, mas tem um problema, eu não tenho como fazer a compra pela senhora, né, por causa do cartão de crédito. Ela falou, imagina, deu o número completo com o CVV para a moça, tá certo? Para vender. Olha a loucura. Então você imagina que eu te mando uma mensagem. Bom, essa senhora fez a venda. Na hora de colocar o endereço, a vendedora pergunta: minha senhora, para que endereço eu mando? Ela falou: mande para o seu. Mas como para o meu? Eu não posso mandar para o meu, eu vou ser presa. Ela falou: não é. Se eu mandar para minha casa e chegar na portaria, eu vou ter que descer. E meus filhos, se descer, eles brigam comigo. Aí a moça colocou o endereço da casa dela e levou de moto, é muito engraçado, tem uma foto disso, ela levou de moto 3 ventiladores, típica coisa brazuca, 2 ventiladores no braço, um atrás, levou até a casa da senhora, subiu, entregou na porta e foi embora. Olha que loucura que é a digitalização no Brasil, né? É algo que ninguém ia pensar. Então é outro caso impensável. Digitalização analógica, né? Uma coisa meio. É uma digitalização analógica, excelente comentário. E olha que bacana, Olavo, esse teu comentário. Conversando com o pessoal de varejo, o que eles comentam agora? A beleza de eu ter essa minha lista de clientes no meu WhatsApp é que o meu vendedor antes, o que ele ficava? Ficava aquela fila, né? Loja de sapato, né? 5 caras aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro atendia e ele ia para o final da fila, não é isso? O que esse cara fazia até ser o primeiro da fila? Nada. Falava de futebol, reclamava do governo, enfim, fazia gracinha com qualquer gente que estava passando ali. Hoje em dia, cara, no que ele vai para a 5ª posição, ele tem 4 posições ali, que às vezes é 20 minutos, às vezes é meia hora, às vezes é 2 horas, para trabalhar. Então ele volta e fala, ô, minha senhora, então olha como a produtividade do varejo brasileiro vai crescer. Então, quando voltar essa retomada, a produtividade de cada pessoa que está na loja, que a gente tem de novo um monte de gente aqui que é comerciante, pode aumentar muito com uma solução que é super simples. E isso é outra coisa que a gente não consegue planejar. A gente fala assim, nossa, com tanto desemprego, vai demorar muito para a economia retomar. Pode ser. Mas o que a gente não pensa, que não dá para pensar, é o quanto o empresário, né, de novo os que estão aqui, vão pensar coisas para fazer esse negócio se quebrar. O Marcos Oliveira está dizendo excelente, Felipe Mendes, porque ele trabalha com o WhatsApp, então ele está querendo que eu promova o negócio dele aqui, mas não estou fazendo promoção sua, não. É só porque é verdade isso. Mas então, esse é o... Mais ou menos aí, ó, já passou uma informação aí, ó, eu não sabia. Mas é isso, né, Marcos? Quer dizer, você teve essa coisa. Então, assim, são muita coisa nova acontecendo. Essa coisa do cenário diferente mesmo, eu sou muito ligado também a negócios, assim, eu gosto dessa de possibilidade, de oportunidades com os meus irmãos, a gente tá sempre de olho nessas coisas, online e offline também, físico, né? E eu tava pensando, caramba, né? Quando que se imagina uma pessoa que em dezembro comprou uma franquia, sei lá, pagou uma taxa de franquia, pegou um ponto num shopping bom, achando que, pô, caramba, um shopping de fluxo, uma coisa, agora, é uma coisa nunca vista, né? Eu moro aqui, muita gente talvez more também, porque é perto do clube, né? Perto do Parque Ibirapuera ali. O parque tá fechado, cara. Isso é um negócio que nunca, desde que eu nasci, eu vi
parque fechar. Então alguém tinha um negócio no parque, ele estava garantido, não tem essa, né? E aí e olha amarra no... Pode falar, desculpa. Vai lá você, desculpa. Amarra, por favor. Não, é porque aí o que eu penso, assim, será que a gente já está avançando nesse momento, meio que na marra, né? Alguns anos aí que a gente levaria na questão digital, porque as pessoas têm que arrumar soluções para vender e para comprar também, né? Olha que bacana, né? Você entrou aqui, estou vendo aqui as perguntas, a gente vai também passando aqui. Mas o Nabil comenta essa questão, né, do neo-darwinismo mercadológico. O Nabil, não sei se você conhece bem ele, né? Sabe como é que ele é? O que acontece? Olha que coisa bacana. Vou saltar um pouquinho da tua pergunta para falar. A gente tem hoje as mentes mais brilhantes do mundo reunidas no mundo inteiro para encontrar uma vacina, tá certo? Isso vai gerar uma vacina, se Deus quiser logo, a gente não sabe quanto, se Deus quiser logo, uma pergunta até do Samir, ninguém sabe, mas você imagina quanto aprendizado de ciência está acontecendo neste momento. Quantas pessoas estão trabalhando 12, 15, 18 horas, a pessoa vai para a cama, toma banho, acorda. Então, quanto desenvolvimento biológico, quanto desenvolvimento farmacêutico está acontecendo enquanto a gente está conversando agora. Porque que acontece? Tem gente agora no Japão trabalhando forte lá, são 8 da manhã, e daqui a pouco o cara do Brasil entra, o cara da Europa, todos eles trabalhando em rede para desenvolver a tal da vacina, né? Então, as guerras... Com o mesmo ideal. Então você imagina que cada um deles vai sair com uma coisa nova, né? Vai ter gente que vai descobrir, se Deus quiser, alguma coisa para malária, outro vai descobrir alguma coisa para um câncer, enfim. Então, esses momentos, eles têm isso, eles quebram completamente qualquer padrão, e é por isso, mais uma vez, a questão do cisne negro, né? As guerras todas trouxeram muito avanço tecnológico, muito avanço na medicina, né? Muito avanço, inclusive na ciência que a gente está falando, de administração, a logística, né? Logística, que é um termo típico de guerra, desenvolveu-se muito nas guerras, né? Então, hoje a gente fala desse termo que hoje em dia a gente não falaria. Vou dar um exemplo. Uma grande empresa, uma das maiores empresas que mais investem no Brasil em publicidade, conversando com uma pessoa que trabalha lá, ele me comentou o seguinte, a gente começou a perceber que investir nas lives de cantor sertanejo dá muito mais retorno do que investir na Olimpíada. Nossa. Olha que coisa maluca. Então esse cara fez 8, 10, 12 lives e percebeu que o retorno dele é muito maior. Porque tem que investir menos, né? Muito menos, né? Investir menos. Ele já sabe que a pessoa que está ali, ele pode até acertar a mensagem dele, porque na Olimpíada todo mundo vê. Mas show do sertanejo, eu, por exemplo, pulo, não gosto. Mas tem gente que gosta, é mais nichado. Ele pode entregar uma mensagem diferente, tá certo? Quem está lá no sertanejo gosta talvez de uma coisa mais romântica, é um cara que curte, lógico, música, de repente ele quer lançar um produto que tem alguma coisa a ver com aquilo. Então, você concentra muito mais a tua publicidade para gente que quer falar daquilo, né? Então, e essa é uma empresa que eu diria, mais uma vez, é uma das 5 maiores investidoras no Brasil e é uma empresa que é mundial. Então, você imagina se esse cara está pensando nisso no mundo inteiro. De repente, ele gastava 20 bilhões em publicidade e ele começa a gastar 12. Então, essa empresa, tudo que ela perdeu de um retorno muito maior, né, Olavo? E mais eficiência de dinheiro. Então, talvez ele não precise mais ter 20 bi para investir em publicidade para continuar sendo forte. Então, tem muita coisa, cara, que vai acontecer que a gente não vai... Nossa, que coisa maluca que aconteceu e eu nem vi passar, né? Então, mas é interessante porque isso, bem ou mal, já não é um raciocínio tão novo. Talvez seja uma aceleração, porque você vê a TV aberta mesmo, é um problema que enfrenta, porque eles têm percebido que os youtubers e muito conteúdo online dá um resultado justamente por ser tão nichado, você tem que botar menos grana, né, de publicidade ali, mas você tem um retorno bem interessante. Então, as emissoras grandes, abertas, estão começando a sofrer com isso, mas justamente, de repente, esse momento que a gente está vivendo acelera essa percepção, né? Porque às vezes aquela empresa que não tinha arriscado ainda não tem opção, não tem Olimpíada para investir, então vamos lá. Exatamente. A gente tem 2 caras aqui no grupo que são super feras disso, que eu já falei, né? Que o Marcos e que o Denis, né? Que trabalham com isso diretamente. E a gente tem o Maurício, que eu não sei se está conosco, que trabalha em rede aberta. A Globo, em março, teve, durante os 30 dias de março, 11 dias, ela teve a maior audiência dos últimos 8 anos. É mesmo? Dos últimos 6 anos, perdão. Pegou, inclusive, Copa, tá? A maior audiência. E isso é outra coisa muito bacana que eu chamo de complexo do Pinheiros, que é quando a pessoa... A gente vive numa bolha, né, cara? Então, assim, a massa brasileira assiste Globo, ainda. Todo mundo vai dizer, impossível, nenhum dos meus amigos assiste. Eu também não assisto.
mas a vida real, Brasilzão real, não tem opção, né? O Brasilzão real, eu até comentei isso com a Juliana, que obrigado, Ju, por estar no call, a gente fez uma apresentação lá para eles, comentando que 55% da população, quer dizer, mais da metade da população, ganha até, a família inteira, hein, ganha até 13 mil reais. 3 mil. Quer dizer, a pessoa se paga o clube, ela não come, tá certo? Para ter uma ideia. Mais a metade. Então, se eu saio na rua e olho no ônibus, aí eu estou andando de ônibus e vejo 10 pessoas na rua, 6, a família inteira ganha até 3 mil reais. Portanto, a escolha é completamente diferente. E, de novo, não é nicho isso é a realidade. O que é nicho é o que a gente vive. Então, a questão do digital, por exemplo, indo agora para o outro lado, né? A gente faz um estudo para uma dessas mídias que você comentou, e a gente prova para os clientes que, quando eles têm clareza do nicho que eles querem atender, a mídia digital funciona muito e muito bem, especialmente Facebook, Instagram e outros, tá? Ele é, inclusive, mais rentável em termos de, como você falou, ele é mais rentável, inclusive, que a televisão aberta, quando eu tenho um nicho específico. Mas se eu tenho um produto que vai a mais para a massa, o nível de retorno não é o mesmo. Então, as estratégias na questão do digital, né, as estratégias de localização são super importantes. Se eu tenho um restaurante em Moema, como você falou, uma amiga tua, uma franquia, ela não vai fazer propaganda com o Denis ou com o Marcos, talvez na Penha. Mas se eles conseguem localizar a publicidade perto, aí pronto. Porque a TV não tem como jogar a publicidade só para Moema, tá certo? Claro. Então, nada é uma panaceia, tudo tem que ser pensado, quer dizer, o que aquela mídia tem de bom, e, portanto, se aquela mídia tem de bom, isso faz sentido para mim, né? Então, esse é um exemplo bacana entre as mídias. Outra coisa que eu ia te comentar, falar um exemplo da China e eu volto para cá. A China, hoje não sei se algum colega visitou, e eu não visitei, então só de ouvir falar, mas estudo também um pouco de China. A China, hoje, você vai para lá e você não consegue pagar mais em cartão. Ou você paga em dinheiro, que é raro, ou você paga para o celular. Eles saltaram o cartão. Era dinheiro e foram direto para o celular. E aí tem várias razões para isso, tem controle de governo, etc., que eu não vou entrar nesse assunto. Então, no nosso caso, quer dizer, a TV a cabo é uma das que mais está sofrendo, mais do que a TV aberta. Porque as pessoas que têm dinheiro para comprar TV a cabo têm dinheiro também para comprar o quê? Streaming, né? Netflix, Amazon Prime, Apple TV, como? Oi? Todas essas plataformas. Então, de novo, mas a TV vai perder. Não, quem está perdendo é a TV a cabo. É doido. Né? Eu sou um caso desse. Eu, no meu quarto, eu não tenho. Eu, quando coloquei, eu morava na Inglaterra até um ano e pouco atrás, voltei para o Brasil, falei, botar a TV, daqui a pouco eu instalo, né? A net e tal. E nunca instalei. Eu tenho a internet e eu me acostumei. Eu adorava assistir, né? Mas você vai por Netflix, por todas essas coisas. Né? Exatamente. Mas assim, então... conclua, desculpa. Não, que o interessante é a gente pensar o Brasil em pelo menos 5 grandes estratos, né? Esse público que vai até 3 mil, depois tem um público que está entre 3 mil e 5, 6 mil, e até encontrei com o Kaká, que também é sócio, a gente estava falando sobre esse público, né? Que esse cara já tem alguma renda que a gente chama discricionária, né? Que é uma renda em que ele pode gastar, ele escolhe onde gastar. Às vezes é R$200, mas R$200, esse mês eu compro um tênis, outro mês eu compro outra coisa, e depois você tem entre 5 e 9 e 10, que as pessoas que vivem razoavelmente, e depois você tem aí o que é para cima, né? Para te dar uma ideia, 9 mil, acima de 9 mil, acho que é 1% da população de renda familiar. Então, cara, quando a gente começa a perceber, é uma loucura, a gente é muito abençoado se a gente está nessas primeiras faixas aí, né? E aí sim, é outro consumo. Então, tudo que a gente fala no Brasil, o Brasil é muito grande, tem que parar e dizer, bom, isso para mim faz sentido, para o meu cliente faz sentido, né? Para o público que eu quero consumir, usando novamente o exemplo de material de construção. Todo mundo tem uma casa, graças a Deus, ou imagina, nem todo mundo, né? Mas eu não sei se vocês sabem, 60% das pessoas não têm água tratada. Quer dizer, mais uma vez, em 10 casas que a gente passar, aqui em São Paulo não acontece. São Paulo é bem predominante. Até o Marcelo Lutfi aí, o Michel conhece muito mais que eu. Michel, se quiser botar o dado correto. Mas 60% não tem água tratada, irmão. Então você imagina o quão difícil é você começar a pensar nessas coisas. TV a cabo, não, todo mundo, ninguém mais assiste televisão aberta. Imagina, o cara, antes de tudo, tem que achar um jeito de sobreviver. Né? Claro, ninguém na minha bolha, né? Ninguém na sua bolha, exatamente. Agora, é possível que esse momento esteja, de repente, abrindo os olhos, porque muitos, tudo bem, você tem um monte de empresa e tal que quer falar com a grande massa, né? E aí, como você falou, a TV aberta, os grandes eventos, futebol e tal, isso ainda vai ser uma ótima opção. Mas será que tem também um outro nicho aí de empresas que está descobrindo, de repente, será que vai ter um baque, assim? Não sei se vai ser significativo, mas
dessas outras tantas empresas, tantos produtos que não precisam falar com tanta gente, eles podem ser mais nichados e ter um resultado melhor. Será que tem muita gente abrindo o olho aí nesse momento? Isso vai dar um Boa. baque lá também? Ótimo comentário. Então, ó, o Rubens Chamas aqui, que é um papa nisso que eu vou falar agora, até tenho vergonha porque ele conhece tanto disso, mas eu vou falar já que eu estou aqui, Rubão. Ele mesmo aqui, ó, acabou de aparecer. Aqui você tem, né? Você tem o Ruben Hanon também, que é outro. Você tem várias pessoas aí que conhecem muito disso, mas vamos lá. E-commerce. Tem um termo que chama phygital. O que é o phygital? O phygital é a mistura do físico com o digital, tá? Phygital. Isso eu não tenho dúvida que vai crescer. O que é o phygital? A pessoa ela faz o processo de compra ou na loja física, ou no celular, ou em ambos. E aí, aonde ela faz a compra no final, tanto faz. Então, só para dar uma ideia, em eletroeletrônico, antes da crise, 25% da venda, um quarto da venda era feito em lojas e-commerce, tá bom? Mas a busca, esse processo de busca, 55%. Então, mesmo as pessoas que compram no físico pesquisam online. Então, muita gente fala assim, eu preciso ter um site. Verdade, é legal você ter um e-commerce. Mas antes você precisa estar presente porque tem mais gente procurando você do que até comprando. Então, se eu sou um restaurante, se eu sou uma loja pequena, uma loja de vidro, como alguns amigos aqui têm, uma imobiliária, tudo, eu preciso ter uma presença digital para que as pessoas me encontrem, ainda que elas não façam negócio comigo no e-commerce. Então, o que o Rubens Chamas coloca aí está muito bom, né? As lojas físicas vão se transformar em showroom? Acho que sim. Eu acho que até mais do que um showroom, um centro de experiência. Mas olha que coisa maluca. Anteriormente, qual era a grande questão? Nós, como compradores, chegávamos numa loja com muita coisa informada. E o vendedor da loja, pela baixa digitalização, sabia menos do que nós. Há alguns anos, ele era o cara, né? Eu ia para a loja e ele me dava todas as explicações e eu basicamente comprava o que ele vendia. O marketing das empresas antes trabalhava sobre esse cara, dava dinheiro para ele indicar a marca tal. Nos últimos anos aconteceu o contrário. Nos últimos anos a gente tinha um vendedor, um comprador que era mais conhecedor do que o vendedor. Hoje em dia a gente vai equilibrar isso, porque no momento em que eu tenho lá, as empresas vão dar um celular para cada vendedor, para que eles sigam trabalhando enquanto eles estão esperando na fila para atender. No momento em que essa pessoa entrar, este vendedor vai ter as mesmas informações. Mesmo que ele não tenha um produto na loja. Aí todo mundo diz assim, mas tem gente que pesquisa na loja e compra no online. Tem, mas olha que interessante, no Brasil é um pouquinho maior, 2 pontos maior, gente que pesquisa no online e compra na loja física. O Brasil era um país de loja física, porque a loja física, o que ela te dá? A segurança de você estar comprando aquilo que você está querendo comprar, te dá o apoio do vendedor, você leva o produto na hora muitas vezes, né? O que acontece na loja online, Olavo? Por exemplo, aconteceu casos aí que a gente estuda. A pessoa tenta comprar uma geladeira no online. É um desespero, mesmo para gente que talvez seja mais letrado na tecnologia. Porque assim, eu quero comprar uma geladeira, quanto? 1.000 litros. O que é 1.000 litros, cara? Você já pôs 1.000 litros de garrafa d'água na tua geladeira? Nunca, né? Então, o que eu sempre comento, assim, a força do vídeo para o online é muito grande. Se eu pudesse clicar numa geladeira, abrir a porta num videozinho e eu colocar a garrafa de vidro de maionese, 5 pães, uma peça de carne, eu diria, opa, essa que eu preciso, né? Deu uma referência, né? Uma referência, e uma coisa acho que bacana de comentar, já que a gente está falando de e-commerce, né? A gente, no Brasil, no ano que vem, se tudo der certo, se confirmar, vai ter a licitação da banda 5G. Muitos celulares nossos não estão nem no 4G ainda, né? A maior parte, inclusive, mas muitos não estão nem no 4, a maior parte está no 3 e tem no 2. Mas enfim, 5G. O que o 5G tem? Todo mundo fala 5G é internet mais rápida. Legal, sim, também é isso. Mas o 5G, ele não é um G a mais, ele é muitos Gs a mais. Por que ele vai permitir? Que você tenha o que eles chamam em tecnologia de latência. Então, eu vou mandar uma mensagem e vai voltar para mim muito rápido. O que vai permitir o 5G fora do comércio? Operação de um médico aqui em São Paulo, operando uma criança carente lá no Recife. Vai permitir carros que andam autônomos também, mas vai permitir coisas maravilhosas. No comércio, o que vai permitir? Baixar um vídeo de 30 segundos vai ser mais rápido que baixar uma música no Spotify hoje. Então, olha o potencial para o varejo disso. Eu coloco lá um QR Code, como fala, aquele códigozinho, e eu chego lá para comprar uma geladeira, ao invés do cara encostar em mim, eu coloco o meu telefone, baixo um vídeo super rápido, em que 20 segundos ele me explica tudo aquilo. Para que eu vou precisar de vendedor, né? Isso é uma vai ter um loucura. impacto até no mercado de empregos, inclusive. Super grande.
listas e listas de empregos que devem, ao longo dos anos, ir desaparecendo, né? A tecnologia tem tudo a ver. Você, nesse momento, está numa parte muito positiva, porque tudo que é criativo, o computador não consegue fazer. O computador consegue fazer coisas lógicas. Então, as pessoas que têm, até um vendedor, não esse de loja que vai responder, mas uma pessoa na tua área, né, artes, etc., sempre terá um emprego, porque o computador não chega lá hoje, né? Mas isso daí tem outra coisa, que é a renda básica, né, universal, que tem se discutido muito. Será que a gente deveria ter um dinheiro para todo mundo? Porque vai faltar emprego. O Brasil vai ficar com desemprego antes de ficar com economia crescente. Então vai ser uma coisa endêmica. Nosso desemprego hoje, a gente fala, o desemprego nosso era antes, né? Era 6%, virou 13%. Ele é muito maior, porque tem gente que nem procura emprego. Então, é maluco você pensar nisso. Quer dizer, vai mudar muita coisa. Então, não dá para fazer cenário, vai crescer aos poucos. Não sabemos. Pode ser que a tecnologia varra, infelizmente, um monte de emprego. Eu queria voltar só um pouquinho, duas questões sobre essas coisas, as últimas coisas que você falou. Teria também a ver essa questão do brasileiro ainda, não sei se apego é a palavra certa, mas ainda ficar tão ali na loja física e tal. Eu sinto que muita gente, até que eu conheço, tem um certo receio com cartão de crédito online. Não sente essa segurança. Não sei se é real que no Brasil a gente ainda não tenha tanta segurança, ou se é algum resquício de alguma coisa, se ainda precisa. E a segunda questão também que eu queria colocar, aí é uma opinião minha, não sei se faz algum sentido, que talvez tenham produtos que a gente realmente nem tem a loja mais para ver. Agora, um sofá, por exemplo, um colchão. De repente, não sei, dá para não ter showroom, mesmo daqui a 100 anos, a pessoa vai comprar um sofá, uma coisa assim, sem testar. Pode ser que se alguém veja esse vídeo daqui a 100 anos, dê risada disso que eu tô falando, né? Fala, meu, lógico que dá, né? Mas sei lá. Me parece que às vezes tem alguns tipos de produto que demandam mais também, né? O showroom. Né? Boa, Lavo, ótimo ponto. Eu vou tentar então responder a primeira rapidamente e depois investir na segunda. As empresas, e até tem uma pergunta que a Patrícia Dantas fez aqui, uma época de vários cancelamentos, como saber até onde ousar nesses conteúdos publicitários e tal. Então, falar um pouco sobre cancelamentos, etc. O que os e-commerces fazem, né? Para quem, e se eu falar alguma bobagem, por favor, tiver alguém aqui, escreve, porque a ideia é não desinformar, né? Os e-commerces têm as empresas que fazem o que eles chamam de clearance, né? As empresas que aprovam as vendas. Isso é muito rápido, tá certo? Então eu estou lá, você coloca o CEP da entrega, coloco, dou o enter, estamos processando. O que o cara está fazendo? Ele está batendo lá numa central que está vendo o teu crédito e está confirmando se você pode ou não comprar aquilo, certo? Perfeito. Isso tem crescido muito, a questão do cadastro positivo do Serasa, né, que ficava aqui na República do Líbano, é uma questão, mas enfim. O nível de desaprovação é muito maior quando eu não tenho um cartão de crédito. Quando eu pago por boleto, o nível é muito maior de cancelamento no momento que você vai fazer a compra. Aí eles falam qualquer coisa, não tinha produto, enfim, eles geram uma história para não perder o cliente, tá? E por que isso? Porque aí tem um lado do brasileiro que não é fácil, né? Que o brasileiro recebia o produto e devolvia. E a devolução no Brasil é altíssima. Só para você ter uma ideia, tem vários produtos em que é mais caro transportar de volta para a loja do que o produto em si. Eu compro online, eu pago R$30 para devolver, para levar, o cara fala, não é isso, devolve. Pela lei do consumidor tem que voltar, né? E aí tem dois brasileiros, tem o sacana, e infelizmente a gente tem muito, tanto que o nível de fraude, né, que a gente teve agora foi enorme, e tem o cara desinformado, que é aquela pessoa. Só outro dado, metade da população não completou o nono ano. Metade da população não completou o nono ano, tá? 60%, na verdade, o número. Então, as pessoas têm dificuldade de ler, de entender. Então, quando você compra uma coisa online, isso acontece. Então, mas aí eu tenho receio do credit card. É verdade. O cartão de crédito pode ser. Alguns bancos já oferecem aquele cartão virtual, né? Mas quem sabe disso? Nós aqui, talvez, né? A maior parte das pessoas tem muito receio disso. Então, confiança no Brasil é um assunto. A gente fez um estudo, Olavo, em 25 países de todas as regiões. E o Brasil foi o 21º em confiança em relação a tudo. Em relação a instituições, em relação a indústrias. E a gente também foi o 21º em relação a confio na outra pessoa. Olha que loucura. Só 49% das pessoas, metade da população disse eu confio no outro. Você imagina o que isso gera? Você imagina isso afeta a cadeia toda, né? Porque o consumidor não sente confiança na empresa e a empresa também é isso que você falou. Vou mandar, o cara quer criar um negócio online e fala, mas aí vou vender uma roupa, eu dou direito de devolução, a pessoa usa numa festa e devolve, né? Exatamente. E de novo, tem o sacana, né?
e tem o desinformado, né? E o desinformado paga pelo sacana, e a gente que talvez não seja nenhum dos dois, paga também, né? Então você tem um custo Brasil, que a gente não fala deste custo Brasil, da desconfiança, que é enorme. Então, sim, o brasileiro tem muito receio de passar dado de cartão de crédito, por isso que aquele exemplo da velhinha do começo da live é importante, né? Tem muito receio de comprar produto errado, e não é só pela coisa, quer dizer, você imagina uma pessoa que tenha R$ 200, como eu comentei, de renda discricionária por mês, tá certo? Ela vai e compra uma geladeira, um celular, vai de R$ 2.000 e paga em 10 vezes, para ficar fácil a conta. R$ 200 por mês ela está pagando. Você imagina quando ela compra isso e chega, e ela abre aquilo, vai entregar de presente para o marido ou para o filho, e o filho fala, putz, não era esse. Ela comprometeu, às vezes ela consegue devolver, mas ela comprometeu, cara, 10 meses de qualquer renda que ela tinha na mão. Então, por isso que as pessoas no Brasil preferem ir na loja física, porque a loja física traz essa segurança. Uhum. A gente entra aí até no terceiro grupo, né? Que você falou do sacana. Qual que era o segundo? Sacana, o desinformado. E também a gente tem um sério problema de educação financeira também, né? Totalmente. As pessoas se enrolam, né? É parcelado, só que não são umas parcelas, né? É só 50 por mês, é só não sei o que. Quando vê, a parcelona que ficou enorme, né? E muita gente tem esse problema, né? Não é uma matéria nas escolas, né? Não é uma matéria nas escolas, né? Educação financeira deveria. Agora deixa eu voltar no outro comentário que tem umas coisas legais para te falar. Você falou do sofá, né? Quando que o sofá poderá deixar de ser vendido em loja física? No momento em que eu, através desse aparelhinho aqui, que você deve estar com o teu aí, ó, eu consegui fazer realidade virtual, certo? Você imagina que todo mundo, né? Isso aqui é uma das maiores invenções da humanidade. A gente fala muito da roda, do fogo. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Imagina que você consegue imaginar, a gente tem um computador, cara. Eu quase faço por aqui hoje essa live, imagina, quer dizer, estou falando para o clube inteiro por um negócio desse, né? Então você imagina que você entra na sala da tua casa aqui e você vai ver um sofá numa loja, no online, tá certo? Vê o sofá e fala, puxa vida, que legal esse sofá. Será que ele cabe aqui na minha sala? Eu pego esse sofá e isso não é Jetson, tá? Jetson talvez você nem conheça, não é uma coisa maluca, tá? Isso é possível. Minority Report. Você consegue pegar aquele sofá, trazer para uma área, bater uma foto da sua sala e colocar o sofá lá. Isso está acontecendo, tá? Claro que tem vários... Existe, realidade virtual. Então eu consigo saber se ele cabe. Perfeito? Eu consigo saber se ele cabe. Pode ser que eu seja uma pessoa que já comprou naquela loja e confie naquela marca. Então pode ser que eu não queira ir sentar no sofá. Mas pode ser que o outro coloque lá e diga, bom, esta loja eu vou lá agora sentar para comprar. Pode ser que ela vá, volte e compre no celular. Então, talvez algumas lojas a gente vá ainda visitar por muito tempo, mas a tecnologia vai encurtar essa jornada nossa muito, e já está fazendo, nada disso é coisa do outro mundo, né? O 5G, alguns países já têm, ele está modificando absolutamente o consumo por conta desse uso maior da tecnologia. Uhum, uhum. Eu vi uma pergunta aqui, eu vi um comentário, na verdade, só achar aqui, falando sobre até compra de imóvel, né? O aluguel de imóvel através do virtual. É uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer, mas a gente viu empresas aí que só trabalhavam online fazendo isso, né? Boa, então... boa. Marrana, eu falei sim, amigo, falei um pouquinho de restaurante, mas até depois eu posso voltar nisso daí, tá? O Marrana parece que tem mais gente, porque eu sei que tem bastante gente com restaurante aqui. Olha lá, o Heitor Cavalheiro até falou isso para nós aqui, ó, olha lá, Olavo. Comprei meu colchão recentemente 100% online. Foi ótimo. Olha que loucura, já está acontecendo, né? Então, vamos lá, imóvel, né? Imóvel é outra coisa, que lógico, você tem todas as questões, o brasileiro é muito inseguro porque sempre tem uma sacanagem, a verdade é que muitas vezes tem, né? Então, por exemplo, só por tour virtual, que a Marisa comentou, eu acho que, de novo, se houver uma confiança, então, por exemplo, eu já comprei, e isso é um fato real, inclusive a casa que eu estou agora, eu comprei com a Marisa que está aí, tá? Então, se ela for me oferecer uma outra casa, pode ser que eu já a conhecendo, ela já sabe o que eu valorizo, pode ser que eu compre do ponto de vista virtual. Pode ser que eu só compre se for para alugar, mas não para morar. Então, de novo, não é uma solução para todo mundo, mas pode ser. Mas a questão inicial é, eu confio nela porque ela não me enganou no processo, tudo que ela me falou, ela me levantou os problemas que tinha, qualquer coisa da casa, e efetivamente fez. Graças a Deus a casa é uma maravilha, e aí o Omar, que talvez esteja no call, Durval, que venderam a casa, é uma casa deliciosa.
mas se eu não confiasse nela, talvez eu nunca fizesse isso. Então, O tal do imóvel... gosta, conhece, confia, né? Na venda isso é fundamental. Né? Totalmente, e ainda mais uma coisa que custa muito dinheiro, né? Eu botei boa parte dos meus anos de trabalho nessa casa, tá certo? Então, um carro, uma casa, claramente vai. Olha lá, o Denis comentando, né? Demorei 2 semanas para comprar uma geladeira, não achava esse make esse side by side. Você imagina como é que é isso? E ó, quanto. E esse Denis aqui, cara, é um cara super letrado, tá? Você imagina o Eu vou quanto falar é com para a ele. senhora. É, uma figura. Você imagina quantas pessoas passam por isso. Então, acho que sim, imóvel acho que dá. Acho que dá para você comprar para aluguel até mais, mas se você conhecer e confiar na pessoa que está do outro lado. Sim. Felipe, deixa eu te falar uma coisa que me veio, você falando tudo isso, né? Eu bato muito numa tecla, desde moleque, assim, da falta de empatia e da falta de sensibilidade das pessoas no mercado de trabalho, né? Até como diretor de teatro e tal, eu insisto nisso, sabe? Do trato com as pessoas que traz produtividade, né? Eu gosto de ser assim porque é o meu jeito, eu gosto de tratar as pessoas bem e tal, mas eu acho que as pessoas deveriam entender que você tentar tratar melhor, com empatia e com delicadeza as pessoas que estão trabalhando com você, aumenta a sua produtividade. Por tudo isso que você falou, eu penso assim, será então que um grande benefício que esse mercado online vai trazer para a gente, porque também tem um site lá, por exemplo, chamado Reclame Aqui, né? E aí não adianta, eu mesmo fui semana passada também numa loja de móveis e tal, e a pessoa ficou, 1 hora fazendo uma palestra sobre a empresa, me deu uma canseira, eu falei assim, olha, legal, bacana, mas você sabe que eu vou ver o Reclame Aqui lá e não tem jeito, Exato. entendeu? É o que está escrito lá. Então, assim, essa transparência excessiva que tem na internet, todo mundo tem acesso a essa informação, né? E a necessidade de você ter que se fazer confiável à distância, assim, Uhum. será que a gente vai melhorar essa questão das mutretas, do jeitinho brasileiro, da confiança? Será que as pessoas vão passar a entender que transmitir confiança de verdade e não ficar com enganação pode trazer benefícios e, quem sabe, melhore um pouquinho até a nossa sociedade? Tem coisas que são endêmicas, né, da população, e a gente, para falar desse tipo de assunto, a gente entra em assuntos polêmicos, né, de política, né, de várias coisas. Eu acredito, sim, que as empresas, o elemento responsabilidade social, o elemento confiança será, a gente já falou dessa palavra 15 vezes aqui, né, Olavo, será um elemento de decisão. Eu diria que experiência e confiança são as duas coisas em que a gente vai cada vez mais apostar na hora de fazer uma compra. Mais uma vez, quem tem dinheiro para pagar por isso, né? Pode ser que eu não consiga pagar por uma experiência boa, então falando um pouquinho, por exemplo, do restaurante, vai. Eu chegar no restaurante e ser bem atendido por um garçom que me trata bem, que traz as coisas, que olha o prato, que volta, que me pergunta, é a única maneira que pode me tirar de sair da minha casa, pedir, pegar no portão, entrar em casa e comer, né? Agora, se eu peço no online, mais uma vez, chega um prato frio, eu falo, pô, essa carne é tão melhor no restaurante, experiência, né? Se eu ligo lá na hora que eu recebo e falo assim, chegou frio, o cara fala, o senhor, por favor, não coma. Eu vou lhe mandar outro. Não, não dá, eu vou passar fome. Então, por favor, eu te peço desculpa, o senhor coma, mas eu já vou deixar para o senhor um voucher, para na próxima vez que o senhor vier aqui, o senhor. Experiência, tá certo? Isso é uma experiência. A gente teve um caso agora, fazendo uma compra específica, que um fornecedor ligou para a gente e falou assim: ó, você ficou, a gente te deve R$ 48. Era uma compra até grande, mas ele me ligou para falar que ele me devia R$ 48. Eu não ia saber daquilo, porque era uma compra muito maior. Pô, eu já falei essa história para um monte de gente. Para quem me perguntar, eu vou falar dessa pessoa. Então, é isso, né? Então, eu acredito sim. Você Experiência. desconfiar dele lá para frente é mínima, né? E você vai indicar também, né? Mínimo, né? Quer dizer, então, assim, chegaremos nesse ponto, né? Vai ser tudo tão fácil de se pesquisar, né? Vai ser tudo tão fácil de saber que Reclame Aqui. Outra coisa, você tem aqueles sites de comparação de produtos, que no Brasil ainda não existe tanto, mas que está crescendo, né? Você tem a própria rede social, né? A gente tem quantas YouTube, né? pessoas no Cheio de WhatsApp? review, cheio de pessoas abrindo Reviews, produto, reviews. testando. Os grupos de WhatsApp, você falou, estou querendo comprar tal coisa, alguém tem esse carro, né? Porra, enche de gente comentando. Então, eu acredito que sim, o Brasil vai precisar ser mais produtivo. A gente sabe, a nossa produtividade por pessoa empregada no Brasil é 20% de um americano, né? Tem várias razões para isso, mas a gente gera muito pouca riqueza por pessoa empregada. Então, se a gente não mudar isso e não for mais produtivo, cara, a gente nunca vai sair desse buraco. E sim, a atitude, a confiança vai ser fundamental.
Você me lembrou até também uma coisa que eu costumo comentar com as pessoas da Apple mesmo, né? Eu hoje não tenho um iPhone, mas eu tive acho que 2 ou 3 antes desse. E uma coisa que eu percebo que eles, não sei se está assim ainda, mas até quando eu tinha sim, acredito que sim, que eles conseguiram transformar algo muito ruim em algo muito bom. Então, assim, eu não conheço ninguém que teve iPhone que não deu problema. Talvez tenha gente aqui vendo, mas é muito normal. Os meus todos deram problema, eu tive um que a tela amarelou e tal, só que todas as vezes o atendimento, eu lembro um que eu chego, olha, o senhor sorteia nota fiscal? Não. Comprou no Brasil? Não. Aí eu pensei já era, né? Foi. Não, peraí, vamos pegar o seu, nossa, como é o nome? O seu iPhone? número de série, número de série, vamos pegar o número de série e toma um novo para o senhor. É isso aí. Então você fala, pô, uma coisa que poderia ser terrível, que eu poderia falar, nunca mais compro essa marca, eu adorei ter aquele problema. Né? Exato. Dizem que um problema bem resolvido fideliza o cliente, né? Eu tenho essa crença na minha empresa, a gente vive problema com o cliente, lógico, porque todo mundo erra, mas ele bem resolvido, com transparência, ele fideliza. Eu já tive o problema ao contrário, a gente teve produtos nossos que não tinha como trocar, mas todo mundo fala que a grande beleza da Apple é o design, né? E não é. A grande beleza da Apple é a experiência. Por que você não consegue abrir um iPhone? Porque, cara, eles querem que você abra naquela loja, porque naquela loja vai ter um treinamento para aquilo, né? Então a Apple é uma empresa de experiência, né? Por que ela é uma empresa que não produz os apps dela? O que ela faz? Ela é a mesma coisa que um marketplace, né? Um shopping lá. Ela sabe que está todo mundo ali. Então o que ela faz? Ela vai chamando gente para desenvolver aplicativos para ela. A grande sacada da Apple é a integração entre todos os teus aparelhos e os aplicativos, certo? Então, ela tem esse poder de chamar as pessoas, mais uma vez, experiência, por isso a tela tátil, né? Por isso o desenho, porque eles acreditam que esse era o grande diferencial. Não é um produto, eu não acho necessariamente até bonito, mas enfim, tem gente que acha. Mas eu acho ele muito agradável de usar. Eu não tenho, quem tem é a minha esposa dentro de casa. Mas ele tem essa coisa do uso. Então, é uma obsessão pela experiência, mais uma vez, né? Uma obsessão por controlar esse aspecto. Então, sim, a Apple é um dos melhores exemplos de experiência que eu acho que a gente tem por aí, com certeza. Cara, é incrível, mas está em 48 minutos já de live, uma loucura, né? Falta 10 minutos para acabar. Eu queria te perguntar uma coisa que eu percebi em mim, que aconteceu muito claramente. Assim, eu olho e falo, como isso mudou. Quando tudo começou, essa pandemia, tudo fechado e tal, parece que eu restringi todo e qualquer gasto à necessidade absoluta, né? A prioridade absoluta. Não vou gastar com o que não é necessário. E com o tempo, nada mudou, talvez uma expectativa melhor. A gente sabe que a economia tem muito a ver, né, com otimismo, com expectativa e tal. A expectativa é que, pô, não é possível, já faz tanto tempo, tantos países abrindo, né? Daqui a pouco a gente volta. Mas eu acho que acima disso, parece que eu fui me acostumando ou aceitando essa nova realidade. E o leque de itens básicos ou necessários que eu determinei no primeiro momento, ele aumentou. Né? Então, que eu. Primeiro, assim, se isso é uma coisa só minha ou se o mercado percebeu isso também. E segundo, será que eu percebi que eu, na verdade, tinha mais itens essenciais do que eu achava que eu tinha? Ou não? Ou eu estou me permitindo um pouco mais porque eu estou me adequando a essa realidade? O que é isso aí? Eu acho que muita gente talvez tenha passado por isso também. Deixa eu te contar uma história legal da gente. A gente mede venda de eletroeletrônicos, tá? Então, tudo que liga na tomada, tudo que tem uma pilhazinha, a gente mede as vendas disso e informa para a indústria. Na primeira semana da pandemia, eu vou chamar a primeira semana ali, a semana de 15 de março, né, que todo mundo foi para suas casas, a venda, no geral, caiu 50%, tá? Versus, comparado à mesma semana do ano anterior. Então, seria, acho que a semana 10, que a gente chama a semana 11 do ano. Na semana seguinte, ela ainda caiu 30%, e aí ela começou a crescer, esta compra. Cresceu no online, o online cresceu 100%, 200% em algumas semanas, e a loja física, lógico, fechada, caiu. Mas a compra, ela foi variando muito nas semanas. O que vendeu muito na primeira semana? Ar-condicionado, ventilador, para quem não consegue pagar ar-condicionado, e começou a vender computador, tá? Na segunda, terceira semana, ar-condicionado e ventilador um pouco menos, vendeu muito computador e vendeu demais aspirador de pó. Aspirador de pó, ele é o grande ícone dessa
pandemia aí, ou dessa reclusão, sei lá o nome que a gente quiser dar, porque as pessoas em casa, com muita gente em casa, cara, gira uma sujeira terrível, o trabalho continuou, né, então você, enfim, tá ali com as crianças, tá naquela loucura, então o aspirador de pó percebeu-se que era algo que ganhava muito tempo das pessoas, né. Até percebe a sujeira mais do que percebia antes, que estava mais na rua. Percebe a sujeira, oportunidade, por exemplo, o negócio da Juliana, que acabou de comentar, as pessoas estão pintando mais a casa, estão reformando mais a casa, né? Porque justamente as pessoas estão percebendo que, poxa, eu preciso cuidar da minha casa, onde eu moro, onde eu vivo. Essa é uma das tendências que até depois eu comento das 4 principais aqui. Então, na quarta, quinta semana, olha que interessante, começaram a comprar muito produto para eletrodoméstico para cozinha. Batedeira, liquidificador, mixer, né? Porque as pessoas tiveram que perceber que iam ter que cozinhar mais. Então a pessoa, bom, limpei a casa, foi mais rápido limpar com aspirador de pó. Agora eu preciso comprar uma batedeira nova, o liquidificador pifou, o mixer, a fritadeira, vendeu um montão de fritadeira também. Bom, beleza. Nas últimas semanas, começou a comprar produto para fazer o que você deve fazer. Você deve ter na tua casa, coisa para fazer barba, as mulheres também, enfim, todos os aparelhos de mulheres aí que queriam usar em casa para se cuidar. Então, olha como o essencial, né, usando a tua palavra, olha como o essencial foi mudando de acordo com o tempo e a necessidade. Em todas essas semanas, o que vendeu foi computador. Computador continua vendendo, é incrível. As empresas de computador perguntam pra gente quando vai parar de vender. Olha que coisa maravilhosa, né? As pessoas falam assim, doido, né? As pessoas estão nadando em dinheiro, computador não. Porque o mercado de computador, metade é corporativo, metade é residencial, né? Então a metade corporativa está parada, mas a metade residencial está vendendo e está vendendo muito bem. Tanto que se você tenta em algumas lojas comprar computador, você não consegue. Você tenta comprar lá, dá tudo sem estoque. E a última coisa que eu quero comentar é sobre os celulares, tá? Para fechar o ponto. Os celulares, nessas últimas 2 semanas, venderam bastante. Voltaram a vender e vender mais do que a mesma semana do ano passado. O que aconteceu? A pessoa que não pôde comprar o computador, inclusive as pessoas de classe mais baixa, o governo, por exemplo, no estado de São Paulo, permitiu que as crianças assistam aula lá no celular, né, na internet, né? Algumas têm a TV Cultura lá, que passa, e algumas não têm, TV Escola, TV Cultura. Então tem muita gente tendo que comprar celular para se conectar para as crianças poderem assistir aula. Essa é uma parte, que é necessidade. A segunda parte é um termo que se criou na China, que chama revenge spending, que é gasto por vingança. E esse gasto por vingança é um termo bastante usado lá e que a gente começa a ver aqui no Brasil, que é a pessoa diz o seguinte, pô, eu sou um ferrado, minha vida é uma vida difícil, eu fiquei na pandemia, eu vou comprar um celular novo, né? Eu vou ver a live do Olavo, deitado na cama, com o celularzão lindo, porque, cara, eu não... Então, as pessoas que podem também estão se dando este prazer do gasto por vingança, que eu diria que é a tendência que nós vamos ver agora, mais uma vez, para quem consegue pagar, a gente vai ver agora ainda por algumas semanas, né? Então, tem isso. Então, o essencial, o básico... Lá na frente, de muita inadimplência... Porque vai ter, com certeza, mas vai ter, com certeza, mas a diferença de outras crises, olha lá, só para te dar um outro número aqui, a gente saiu em 2014, eu quero falar um pouco de 2014 para falar um pouco da crise de restaurantes, tá? Que os colegas têm perguntado, vou falar rapidamente. Em 2014, para a gente cair, a gente tinha uma confiança do consumidor no estudo da GfK de 80 e poucos %, tá? Essa confiança ela foi caindo ano a ano, 3, 4, 5 pontos, chegou a 67%. Então caiu, 15 pontos em 3 anos, 3 ou 4 anos. Em um mês, a gente saiu de 60 que estava para 30. Então o índice de confiança foi lá para baixo. Quando o índice de confiança vai lá para baixo, as pessoas param de consumir. Então é diferente de outras crises, onde você, aquela coisa da água quente, né? Pô, a água está subindo, né? Eu vou me queimar, né? E aí as pessoas continuaram gastando. Outra coisa, o crédito foi restringido também pelos bancos, pelo varejo também. O varejo pequeno não consegue comprar produto da indústria e não consegue dar crédito. Então, no momento que o crédito diminui, as pessoas também às vezes nem conseguem se endividar. Mesmo querendo se endividar, nem conseguem. Então, sim, acho que pode haver inadimplência, mas não acho que será o maior problema. Para mim, o maior problema ainda vai ser emprego, que vai ser uma coisa muito, muito séria. E aproveitando sobre isso, falando um pouco sobre o restaurante para o amigo Mahani e para outros. Em 2014, quando houve a crise de 2014, a gente teve já uma migração grande de consumo fora do lar para dentro do lar.
eu até tenho alguns números sobre isso, mas as compras de, por exemplo, quando você vai num supermercado, num atacado que vende para varejo e vende para casa, a casa cresceu, o que vende direto para outros varejos caiu, tá? Então, é uma tendência clara que as pessoas cozinhem mais dentro de casa, as pessoas estão comprando muito aparelho para cozinhar dentro de casa. Acho que no momento da liberação vai haver um boom de pessoas buscando restaurantes, pela experiência, pelo revenge spending. Eu vou buscar isso, tá certo? Eu vou buscar essa experiência. Eu vou naquele restaurante que eu gosto, né, que talvez tivesse delivery, talvez não. Mas eu acho que com o tempo, como eu já tenho isso e como a renda vai estar pequena, as pessoas vão seguir cozinhando em casa. Então, eu acredito que a massa de dinheiro que vai se dispor nos restaurantes vai diminuir. E, mais uma vez, boa experiência e um produto de confiança, o que vão garantir as empresas que seguirão nesse mercado, Olavo. Mas eu acho que o bolo será, tenho quase certeza, o bolo será menor. O bolo será menor. Vou aproveitar esse gancho, então, como você falou, previsões não existem, né? Ninguém preveria o que a gente está passando agora e tal. Os produtos mesmo que você... bom, na verdade, vou colocar uma pergunta antes da que eu ia fazer, até que eu ia fazer, esqueci e lembrei. Tem como a gente não prever, mas assim, prever, não sei outra palavra boa para isso. Imaginar, né, baseado em dados e na tua experiência, as áreas que devem miar e as áreas que devem alavancar, depois curso online, por exemplo, Legal. streaming, enfim. Bom. E as que vão demorar muito para recuperar. Bom, eu vou te responder, acho que com 4 comportamentos que eu acho que vão direcionar o consumo nos próximos 2 ou 3 anos. Falar mais que isso, de novo, é bruxaria, tá? A primeira coisa é valorizar isso aí, acho que só a Juliana aqui no grupo sabe, que eu já apresentei isso para ela. Só valorizar a casa como lar e a casa como casa. Esse é o primeiro grande comportamento. A gente valorizava muitas vezes o lar, né, a familiar, o convívio familiar. Tem muita gente ficando doida todo dia em casa, mas enfim, a gente valoriza isso. E às vezes algumas pessoas valorizavam a sua casa, aquela pessoa que estava sempre dando um tapa na casa, limpando, etc. Isso vai se combinar. A casa será um lugar onde você quer estar, se você puder, né? Então, valorizar a casa. Para o mercado de construção, até para o mercado, a gente até viu aqui a Marisa comentando, já voltou a aumentar a procura por casas. Eu acho que as pessoas estão percebendo o quanto pode ser bom ter uma boa casa. Então, aí, teve uma queda muito grande, eu sei, mas eu acho que aí é um primeiro comportamento. Isso vai acontecer. A casa e o lar. Então, o que ganha nisso, Olavo? Tudo que é jogo eletrônico e outros tipos de jogos. A gente tem aí o Marcelo Maud que trabalha com brinquedos, né? Brincar em casa, eu acho que tem uma chance de crescer. Consoles vendeu um monte no começo. Pra você ter uma ideia, os consoles foram vendidos no Dia das Mães, um montão de console, 30% mais caro que o ano passado, tá? Os consoles de videogame. Bom, segundo comportamento, a busca por segurança. E segurança no contexto mais amplo, a segurança da qualidade, a segurança daquilo que eu comprei chega na minha casa, a segurança de que eu não vou ser enganado, a segurança de que eu estou seguro do ponto de vista de saúde. Então, todo mundo que trabalhar com segurança será um termo a ser usado em comunicação, numa relação direta, num call center, num restaurante. É preciso vender segurança para as pessoas, porque elas vão precisar disso. Isso gera muita insegurança na gente. A terceira questão é um consumidor mais informado, né? Ele foi ajudado pelo digital, porque, mais uma vez, comprou-se muito computador, muita gente aumentou a banda de casa, né? Eu não conseguiria fazer talvez essa live há 2 meses, a gente teve que aumentar a banda da nossa casa para poder trabalhar. Então as pessoas vão ter uma internet mais rápida, num computador, lembra a dificuldade de você fazer uma compra num celular, né? Então as pessoas vão ter uma tela maior, vão ter essa banda que vai pesquisar mais fácil, então as pessoas vão se informar mais. E aí cola na questão da segurança, né? Elas vão buscar formas antes de comprar algo, antes de testar um serviço, elas vão buscar saber a reputação daquela empresa, daquela pessoa, se for um profissional, e aqui a gente tem a nossa arquiteta Andréa, fez um trabalho maravilhoso em casa, certamente vão buscar mais coisas dela ao momento que forem contratar o serviço dela. E tem um quarto que é fazer um bom negócio. Tem um termo, que é um termo indiano, que chama Paisa Vasul. E aí, de novo, se tiver alguém que fala hindi aqui, por favor, me corrija, mas é Paisa Vasul. E esse termo quer dizer, em indiano, quer dizer um bom uso do meu dinheiro. Por exemplo, fazer um bom negócio mesmo. Por exemplo, eu assisti um filme que era um filme Paisa Vasul, é um filme que valia o meu dinheiro, né? Esse é um grande conceito. Se a gente conseguir demonstrar para as pessoas o nosso processo de venda, que ela, além do que ela comprou, ela ganhou um pouquinho mais, ela vai ser eternamente grata.
E ela vai voltar lá, porque ela sabe que você se importou com o quê? Com o dinheiro dela, que é um dinheiro que ela luta para ganhar, que ela não teve, né? Então, esse conceito de fazer um bom negócio, e acho que nisso, né, a nossa comunidade aqui do clube tem essa questão de fazer negócio. Negociar vai ser muito bom, mas mais do que negociar, sentir que eu ganhei alguma coisa. Então, esses 4 comportamentos darão o tom em 2020, mais para frente, 2020, certamente 21 e talvez até 22, vai depender muito do que vai acontecer com o nosso país, né? Mas será, se você apostar neles, eu tenho certeza que o teu negócio tem chance de sobreviver ou ter uma melhor... A palavra é revenge, né? Então, as pessoas precisam sentir que elas vão recuperar alguma coisa. Como você falou, se eu conseguir demonstrar que, olha, que eu entendo a tua situação e a gente vai te dar uma compensação, talvez, por alguma coisa, já gostei, né? Exatamente, exatamente. E essa que também me afeta um pouco aí. O que vai acontecer com as academias, né? Se fala muito, cinemas, teatros, são lugares de aglomeração e que não dá para fazer de casa, né? Tudo bem, streaming, mas e aí? Cara, eu sou um fanático de cinema e academia também faço no clube ali de manhã. E a experiência do cinema é maravilhosa, né? Você tá lá, você parar aquele momento, você se conectar. Não substitui, né? Em casa você fica com o celular, você não consegue parar para ver. É outra experiência, é outra experiência. Eu consigo, como você falou, né? A gente tem em casa, tem 2 meninos queridíssimos, mas você não consegue ver nada, né? É normal, né? Então, o cinema é uma experiência, assim como o teatro e assim como a academia. A grande questão, mais uma vez, é a segurança. O que é segurança? Na academia, se eu tiver alguém, e eu vou ter que gastar mais, talvez, se eu tiver alguém que está limpando aquilo todo dia, se eu tiver com janelas abertas, vai usar a academia do clube que todo mundo conhece, né? Se eu tiver com o ventilador ligado para cima, para puxar, nós vamos ter que gerar formas de que aquela experiência traga segurança. Esse é o grande ponto. Então, no cinema, cara, no cinema não sei, será que eu posso trabalhar posso obrigar a máscara por mais tempo? Talvez, mas eu posso ter salas menos lotadas. Se a gente for em cinema, cara, o cinema muitas vezes é vazio. O próprio teatro é muito vazio. Então, não me parece difícil, em algum tempo, que a gente determine lugares. Faça aqueles X que a gente tem agora no mercado de trabalho. Alguém pergunta um pouco sobre o mercado de trabalho, né? Os escritórios vão diminuir, lógico. Eu, por exemplo, estou pensando em diminuir o meu lá. Porque as pessoas não vão querer nem mais ir, não vão precisar ir todo dia. A mesma coisa o cinema e o teatro. Se eu conseguir espaçar as pessoas 2 fileiras para trás, 3 para o lado, acho que ainda dá para fazer uma sala razoável. E, de novo, não, mas tem sessão que é cheia. Tem, mas a maior parte não é. Então, essa criatividade, o Nabil faz essa brincadeira, né? Tem a crise e tem o CRI, né? Essa crise é muito grande para perder a chance, né, Olavo? É uma crise muito grande para a gente perder a chance de mudar, né? Sempre tem gente que... Eu vi o criador do Zoom que ganhou bilhões aí na crise, né? A crise para quem consegue enxergar e fazer realmente algo, sempre gera grandes oportunidades. Né? Sorte é sempre bom, hein? Sorte é sempre bom também. Também é bom, né? E essa coisa do teatro, que é minha área, né? Lá nos Estados Unidos eles já estão com algumas regrinhas e tal para tentar essa reabertura, né? Tem um teatro que já mostrou até como eles estão, acho que é em Chicago, não lembro agora, fizeram isso, tiraram fileira sim, fileira não, espaçaram, né? Pelo menos por algum tempo, mas pelo que você falou, então, não estão fadados ao fim, né? Acho que algumas adaptações talvez né? Uma experiência, né? Experiência pura, né? Teatro, cinema é experiência, arte é experiência, né? E a academia também, quer dizer, você tá lá, você quer conversar com um amigo, você, às vezes tem um professor que faz lá, a gente faz agora a ginástica em casa, o clube tem feito essas lives aí, tentando fazer com as crianças se exercitem, é muito bacana, mas nesse caso eu acho que ainda não é a mesma coisa, então não, eu acho que não estão fadados, mas sim, vão ter que repensar como ganhar dinheiro com menos lotação, né? Com esse gasto extra com limpeza, sim, acho que tem uma ação importante aí. Falando das oportunidades, eu mesmo sou apaixonado por cinema como você, já estou sabendo que vai ter aquele Cine Drive-In aqui em São Paulo, Memorial da América Latina, já estou desesperado para comprar, só a ideia de, vou no cinema, mas não vou sair do carro, mas vou já, nossa, dá uma alegria. E olha que bacana, drive-in te lembra uma coisa antiga, te lembra uma sensação de conforto, né? Te traz segurança, é uma sensação de que você está, porque o carro vai ganhar esse entorno ainda, sempre foi, né? Um ambiente de segurança, uma cápsula, né? A indústria automotiva está procurando, exatamente, está procurando desenvolver formas de você ter despoluição do ar que está lá dentro. Então você imagina, eu estou na minha cápsula, estou dentro de casa com a minha comida, eu com a minha esposa, vendo um filme.
pronto, falamos dos 4 comportamentos de uma vez só, né? Quer dizer, digital, eu estou lá, eu consigo de repente ver mais coisas sobre o filme no meu celular e ainda num preço razoável. Pô, por que não? Né? Então, sim, drive-in é um ótimo exemplo de tudo isso que a gente falou agora. Legal. Sim. Tem uma pergunta só da Patrícia Dantas, que aí acho que eu posso responder também. Peraí. Não é essa aqui. Mas e os grandes espetáculos, né? Infelizmente hoje, Paty, as grandes produções já não se mantêm com bilheteria, mesmo que você tenha casa cheia todo Exato. dia, né? Então elas dependem muito do patrocínio. Aí talvez entre a questão que o Felipe estava falando antes, se para o patrocinador vai ser tão interessante estar ali falando com, né, com um terço de casa, ou ir simplesmente para a internet. Talvez tenhamos que aí falar de políticas públicas, de apoio, enfim. Não sei também. Mas essa realidade já acontece hoje, né? A casa cheia por si só não banca a E, produção. Olavo, acho que uma coisa Grande. importante que é o responsabilidade social, né? Que até passou Uhum. aqui na live em algum momento. A minha empresa, por exemplo, vende conhecimento, tá certo? Então, é o meu papel como executivo desta empresa prover conhecimento no momento que precisa. Então, eu estou aqui na live, pô, graças a Deus aqui com os colegas todos aqui, perguntando, eu estou tentando entregar coisa que eu cobro, né, cara? Eu vivo de dar essa informação. Então, para mim, a minha atividade é entregar isso de graça, é minha responsabilidade social. Pode ser que alguma empresa, acho que o que vai ter que pensar é empresas que fazem sentido, por exemplo, patrocinar cultura. Né? Que empresa faz sentido patrocinar cultura? Pode ser que seja uma empresa pública? Pode. Pode ser o que eles chamam lá de reputation laundry, né? Que é limpeza de reputação, né? Uma empresa que tem problema, vai lá e tem que ser pensado. Mas até isso, quer dizer, não adianta eu ser uma empresa, por exemplo, de informação e querer talvez patrocinar uma coisa que não faz sentido para mim, né? Um programa da empresa, por exemplo, da BASF lá, que apoia os pintores, que estão aí, pô, a corda no pescoço. Faz todo sentido, uma responsabilidade social que faz sentido. Eu estou apoiando um profissional que depende da minha cadeia, né? Então, acho que até isso vai ser interessante. Como é que cada empresa vai se posicionar no mercado? E certamente, neste momento, isso vai ser valorizado também, mais uma vez, para quem pode pagar. Muito bom. Nossa, aqui a gente passou aqui já 7 minutos, o pessoal pedindo para não acabar. Eu não posso estender muito, senão também depois vão brigar comigo. Eu queria então pedir, Felipe, se você puder, eu acho que eu passei por basicamente tudo que eu tinha aqui para perguntar, com as perguntas do pessoal. Você quer adicionar alguma coisa então aí para a gente encerrar essa entrevista, alguma informação, alguma curiosidade, alguma esperança para a gente aí que vem? Eu quero voltar lá no início, assim, quem vai ter que redesenhar o nosso futuro somos nós mesmos. Não existe outra pessoa, outra entidade, gente que é pró, contra o governo, não importa. Existe muita ação, boa ou má, existe ação das grandes empresas, existe ação do Clube Sírio aqui fazendo essa live, mas quem vai desenhar o nosso futuro somos nós. E desenhar o futuro com tanta incerteza, a única forma é geração de cenário. É dizer, se isso acontecer eu faço A, se isso acontecer eu faço B, se isso acontecer eu faço C. Escrever isso para que você não se traia, porque tem muita gente que faz cenário, mas não escreve. E aí fala assim, bom, se meu movimento no meu restaurante não aumentar até X pessoas até julho, eu tomo uma ação X. Mas escreva. Porque senão a gente fala, não chegou naquele número, mas vai chegar. Eu estou me traindo de maneira consciente. Então, escrever os seus cenários, eu acho que é a única maneira da gente, como profissional, especialmente, como pai de família, mãe de família, a gente criar um cenário possível para nós. Se eu me mantiver no meu emprego até tal momento, se eu estiver buscando, tem que escrever cenários, porque a única certeza é que nenhum deles você vai acertar, mas que a verdade estará entre alguns deles. Então, o fato de você pensar e oxigenar a tua cabeça com essa atividade, com certeza vai te deixar muito mais preparado para o incerto, para aquilo que você não consegue controlar, que é tudo isso que a gente falou hoje durante a live. Então, construção de cenário, acho que esse é o grande ponto aí e é a mensagem que eu deixo para os colegas, que eu acho que é o mais importante agora para nós todos. E como você falou, né? E escrever e ter a coragem de realizar aquilo que você planejou, né? Porque às vezes Exato. a hora de você saber a hora de sair, de parar, não é desistir, mas é fazer a coisa correta, né? Às vezes a gente fica meio apegado, né? É Cara, isso aí. sensacional. Brigadíssimo. Eu tenho certeza que eu falo em nome de todos. Eu estou colocando aqui todos os comentários aqui, pessoal agradecendo, parabenizando a você, enfim. Obrigado. Para a gente é um prazer enorme, é um presente poder falar
um profissional, né, tão gabaritado, um cara que entende tanto do que faz, e virão outros, né? Você falou do Denis mesmo aqui, que comentou. Obrigado aí, Denis, por assistir a gente, pela audiência, e em breve falaremos com ele também, né? Que é outra fera. Então, cara, obrigado demais. Quem sabe a gente convida para uma próxima aí, porque eu sinto que também tinha muita coisa para a gente falar que não deu tempo, né? O tempo passou voando, mas brigadíssimo. Foi um prazer. Obrigado, pessoal, aí os amigos todos, muito obrigado. Foi muito bom a conversa. Olavo, parabéns pela moderação. Foi muito, muito bacana a forma como você levou tudo isso daí e as perguntas também. Obrigado mesmo. Foi muito gostoso estar junto com a família Sírio aí nessa noite. Eu queria só dar um parabéns para o meu filho, o Henrique. O Henrique Lemos hoje faz 7 anos, então fizemos aí comemorações durante o dia. Ele está lá me esperando para ganhar uns beijos agora de boa noite. Mas aniversário do meu filhote, estamos aqui com o Sírio no dia do aniversário dele. E ele nasceu depois que a gente começou a ser sócio aí. Então, enfim, ele é filho do Sírio também. Pô, que legal, parabéns para ele, gente. Então enche aí de comentário agradecendo o Felipe, porque o cara largou a comemoração do aniversário do filho para passar tanto conhecimento e falar com a gente aqui. Então vale o dobro do que já era valioso. Obrigado, Felipe, cara. Obrigado abraço. Obrigado a vocês. E obrigado mais uma vez. Até logo. Gente, então é o seguinte, olha, semana que vem vamos falar de um assunto também que eu sei que muita gente precisa saber melhor como lidar, precisa saber o que fazer, que é exatamente como lidar com os filhos em casa, né? Essa coisa da educação à distância, como ajudar, como não atrapalhar. O tema é escola e família em tempos de isolamento social. Nós vamos ter 2 convidadas que são pedagogas, que é a Márcia Cabarite Costa e a Carla Helena Bettini Ronco. Tá? Então vai ser um papo muito legal, participem, convidem aí as pessoas para assistir, que vai ser ótimo. Muito obrigado de novo, gente, pela participação de vocês, pela audiência de vocês, e vamos que vamos, em breve, se Deus quiser, a gente está de volta lá no clube, tá bom? Obrigado pelo apoio com o projeto, muito feliz, espero que vocês estejam curtindo todo o conteúdo. Até semana que vem, então, quarta-feira, às 8 da noite. Um abraço, gente, valeu!